capítulo 17, versos 31 em diante. Amém. Amém? Davi dispõe-se a pelejar contra o gigante. Então, nesta noite, Deus está levantando Davi aqui nessa igreja Amém. para derrotar o gigante que tem sobre a nossa vida, o gigante que está à nossa frente. Amém. Né? Então, nesta noite, Deus vai derrubar Golias, o gigante que tem na minha e na tua vida, que tenta contra o povo de Deus. Deus, nesta noite, Ele está derrotando. A igreja fica de pé em reverência à palavra. Davi dispõe-se a pelejar contra o gigante. Ouvindo as palavras que Davi falara, anunciaram a Saul, que mandou chamá-lo. Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra o filisteu. Porém, Saul disse a Davi: contra o filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu és ainda moço, e ele guerreiro desde a sua mocidade. Respondeu Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas do seu pai, quando veio o leão ou o urso e tomou um cordeiro do rebanho. Eu saí após ele e o feri, e livrei o cordeiro da sua boca, e levantando ele contra mim, agarrei-o pelas barbas e o feri e o matei. O teu servo matou tanto o leão como o urso. Este incircunciso filisteu será como deles, porquanto afrontou exércitos de Deus vivo. Disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e das do urso. Ele me livrará das mãos desse filisteu. Amém. Então disse Saul a Davi: vai-te e o Senhor seja contigo. Amém. Saul revestiu Davi da sua armadura e lhe pôs sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. Davi cingiu a espada para a armadura e o experimentou andar, pois jamais a havia usado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isto, pois nunca usei. E Davi tirou aquilo de sobre si, tomou o seu cajado na mão e escolheu para si 5 pedras lisas de ribeiro e a pôs no alfroge de pastor que trazia, a saber, no surrão, e lançando mão na sua funda, foi-se chegando ao filisteu. Amém? Até aí? Glória a Deus e aleluia. Então nós nos vemos diante de uma palavra bastante conhecida, né? A qual aquele combate entre Davi e Golias, né? A Bíblia relata que o rei Saul, ele já estava com medo, né? Estava com medo do gigante. Porque os filisteus, eles conseguiram o gigante para amedrontar ao povo de Deus, né? Para ir pelejar contra o povo de Deus. Mas Deus, ele já havia levantado um homem, né? Um menino, né? Chamado Davi, né? Deus, ele já tinha um plano na vida dele. É por isso que a Bíblia diz que quando nós nascemos, Deus tem um plano para mim e para você. Porque nós somos escolhidos de Deus. Deus tinha escolhido o rei Davi, né? Apesar de ele não ser rei ainda naquela época. Era só um apacentor, né? Apacentava as ovelhas do pai. Então, a Bíblia relata que nós temos que ter uma atitude diante de Deus. Às vezes nós temos alguma coisa que impede, às vezes nós ficamos olhando para o tamanho da dificuldade, né? Para nós vencermos, mas nós temos que saber que nós servimos ao Deus vivo, ao Deus que tudo pode. Então o próprio Saul se amedrontou quando o rei Davi, ou melhor, quando Davi, ele ia ter com o gigante. Porque o rei Saul, ele acharia que, apesar de Davi ser novo, moço ainda, ele não venceria, né? Até porque o gigante,
era muito grande, né? Verdade. Era um gigante. É verdade. E amedrontava todo o povo de Israel. Mas como a Bíblia diz, Deus já tinha escolhido Davi. Amém. Um homem corajoso, de atitude, né? E mais tarde, Deus levantaria ele a rei. Então, Davi, ele se pôs à disposição. É como na obra de Deus hoje. Na obra de Deus hoje estamos precisando de Davi. E aqui tem Davi nessa noite, Deus está querendo levantar. Amém. Agora basta tomarmos uma atitude. Amém. E Davi teve atitude. E Davi foi ter com o gigante. Quando o rei Saul viu que o rei Davi ia ter com o gigante, o rei Saul quis proteger, né? Ele quis proteger, a proteção dele era do homem. Mas Davi, ele estava blindado. Davi já havia blindado com o Espírito Santo de Deus. Então Davi, quando colocou toda aquela roupa pesada, a espada, né? Davi não aguentou nem caminhar, não aguentou nem dar um passo. Davi arrancou do corpo e foi ter com ele. Quando Davi, uma espada maior do que Davi. Quando Davi fosse levantar aquela espada, naquele que ele fosse levantar a espada, o gigante já tinha decepado Davi, né? Mas a sabedoria quem dá é Deus. A sabedoria quem dá é Deus. E Deus deu sabedoria a Davi. Deus deu estratégia a Davi. Como Deus dá estratégia ao povo dele nos dias de hoje. Então Davi, ele foi e pegou 5 pedras. 5 pedras do seu cajado e colocou na bolsa, ao qual ele ia para o campo, né? Apacentar as ovelhas. Mas Davi estava indo com toda a confiança, porque a guarda dele estava levantada. A guarda dele estava levantada, sabe por quê? Porque primeiro ele orou a Deus. Foi a fé que ele tinha em Deus. Ele sabia, ele cria que ele ia derrotar. Se ele fosse com as vestes que o rei Saul passou para ele, possivelmente ele morreria. Mas ele disse que ia confiante no nome de Jesus. Porque no nome de Jesus há poder. Então Davi, ele foi depois desse gigante e conseguiu derrotá-lo. Mas ele derrotou o gigante porque a fé dele estava em Deus. Ele não retrocedeu. Então nos dias de hoje, nós não podemos nos retroceder. De meio às dificuldades, de meio aos problemas que nós temos na vida, nós não devemos deixar de abandonar, não podemos abandonar a Deus. Porque a gente vive com Deus, a gente passa por situações difíceis, imagine sem Deus. Imagine sem Deus. Porque com Deus nós temos a certeza que Ele solucionará nossos problemas. E sem Deus. Às vezes a pessoa fica fora da presença de Deus, acha que está 1000 maravilhas. Quando a Bíblia fala o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã, é para o povo de Deus. É verdade. É para aqueles que realmente servem a Deus. É isso mesmo. Não adianta o povo ficar no mundo e sobre, não, o choro toda uma noite, eu vou chorar agora de noite, amanhã eu estou rindo, não. Mas é para o povo de Deus. Quem está buscando. É quem faz a vontade de Deus. Esse sim, o choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. E quem crê deu glória a Deus. Aleluia. Porque a alegria pela manhã ela vem. Glória a Deus. Porque Deus, Ele é o Deus da nossa solução. Às vezes nós botamos um problema maior do que o nosso Deus. E Davi não. Davi, ele cria no Deus vivo. Ao qual o rei Saul falou. Que Davi cria no Deus vivo. E o Deus vivo de Davi daria a vitória a ele e ao povo de Israel. Então, nesta noite, Deus quer levantar Davi aqui.
Sabe para quê? Para a gente ir para o campo de batalha. Para conseguir segurar o reinado de Deus. Amém. Porque o inimigo está furioso. O inimigo está furioso. O inimigo está tentando contra as nossas vidas. Mas para isso nós temos que estar preparados, temos que estar revestidos. Temos que estar com as guardas levantadas. Temos que tomar uma atitude na presença de Deus. Que atitude é essa, pastor? Atitude essa é de nós fazermos, nós dizíamos assim, nós vamos fazer, é nós determinarmos. É verdade, Deus. Eclesiastes 3 fala que debaixo dos céus há tempo para todas as coisas. É verdade. Então, quando chegar o tempo de cada coisa, nós temos que tomar essa atitude. Nós temos que ter atitude no nosso lar. Atos capítulo 16, versículo 31 fala: crê no Senhor Jesus, será salvo Tu e tua casa. tu e tua família. Mas se crê no Senhor Jesus, se fizer a vontade dele. Né? No livro de 1 Pedro, no capítulo 5, não precisa a igreja abrir não. No capítulo 5, no versículo 6 e 7, a Bíblia diz, humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, vos exalte. Então, Davi, ele se humilhou na presença de Deus, na mão potente de Deus. E no momento certo, Davi foi o quê? Exaltado. Davi foi levantado a rei. Né? Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então mostra que Deus, ele cuidou de Davi. Né? Deus,